Ele tinha decidido fazer uma trilha para o Lago do Estreito. Gostava sempre de ir sozinho, era o seu momento de contato com a natureza. Essa é uma trilha que as pessoas pediam que fosse evitada, pois além de ter um acesso perigoso, moradores da região falavam que ali aconteciam algumas coisas estranhas. Animais desapareciam, pessoas sumiam, seres estranhos eram vistos de noite. Nada que fosse comprovado, e Marlon não acreditava nessas coisas. Nunca havia sido supersticioso, e sempre que ia em algum lugar pela primeira vez, parecia estar ouvindo sempre as mesmas histórias. Com a sua mochila nas costas, ele foi para encarar a trilha. Sabia que nela tinha tudo o que precisava realmente: uma bússola, seu celular que poderia não ter sinal, alguns alimentos secos e um pouco de água. Não precisava levar muito, poderia ao longo do caminho reabastecer a sua garrafa. Ninguém sabe ao certo em que ponto Marlon havia desaparecido. Sua família esperou seu retorno. Ele sempre chegava cansado e ia direto para o banho. Depois deitava na cama e assistia a televisão até cair no sono. Mas depois daquela trilha, ele não havia retornado. Sua família achou estranho. Tentou contato pelo telefone e ele estava fora de área. Ligou para seus amigos e ninguém sabia do seu paradeiro. O pânico começou a tomar conta da sua mãe. No dia seguinte, bem cedo, ainda sem notícias, ligaram para a polícia. Foram orientados a aguardar em casa. Poderiam receber um telefonema com alguma explicação ou coisa que o valha. Naquele mesmo dia mais tarde, alguns amigos de Marlon foram ajudar as equipes de resgate. Nenhum sinal durante a trilha inteira. Não acharam nenhum indício que ele estivesse perdido por ali. Alguns mergulhadores foram contratados para procurar algo no Lago do Estreito. Ele poderia ter nadado e ficado preso por alguma raiz no fundo do lago e morrido afogado. Seria uma coisa muito triste, mas esse tipo de morte não é tão incomum assim. Acidentes ocorrem aos montes no mundo. Os mergulhadores não encontraram nada, nenhum pertence, nenhum sinal. Depois de dias de procura, a coisa mais provável que pudesse ter acontecido era um homicídio. Alguém foi assaltar, aconteceu uma luta e Marlon havia morrido. Acabou enterrado em algum lugar na mata. Se algum animal desenterrasse nos próximos anos, o mistério acabaria. Mas a sua família ainda manteve a esperança. Cada dia que passava, a esperança ia diminuindo. A sua família e amigos acabaram voltando à rotina da vida, trabalho, estudos, etc. Seus pais, com um rombo no coração, não se supera a morte de um filho. Não é do ciclo natural da vida. Os filhos enterram os pais, não o contrário. 2 anos mais tarde, quando de Marlon só haviam lembranças, alguém tocou a campainha da casa dos seus pais. Um velho atendeu a porta e quase caiu para trás. Fez uma cara de susto. Segurou a lateral da porta para não cair. Gritou para sua esposa vir o mais rápido possível. A pessoa que havia tocado a campainha era Marlon. Estava com a mesma aparência de 2 anos atrás. Seu pai lembrava bem, pois todos os dias olhava uma foto que o filho havia tirado minutos antes de sair para a trilha. Marlon, sem jeito, pediu que seu pai se acalmasse. Ele só tinha ido na trilha e voltado. Parecia ainda não saber que haviam se passado 2 anos. Para ele, parecia que havia passado apenas algumas horas. Quando a sua mãe chegou, correu para abraçá-lo. Foi gritando que o milagre tinha acontecido. E Deus era muito bom por ter atendido suas preces. Seu pai apertou forte o ombro de Marlon e notou uma coisa estranha. O filho estava usando uma roupa completamente diferente daquela que tinha saído. Mas também, dificilmente estaria com a mesma roupa anos depois. Sua mãe notou o mesmo. Ela perguntou aonde que ele tinha passado todo aquele tempo. Estava curiosa. Tentava não passar um ar de raiva. Você nos deu um susto e tanto. Por que fugiu? Queria evitar justamente esse tipo de pergunta. Marlon não estava entendendo muito bem. Achou muito estranha a reação dos pais. Para ele, o tempo não tinha passado, mas ele também notou que estava usando roupas estranhas. Então ele contou que tinha ido fazer a trilha. Achou um pouco difícil alguns trechos, pois a mata era muito fechada, dificultando a visão. Ele facilmente poderia se perder, mas com a sua experiência achou a queda de água e o lago do Estreito. Disse ter comido um pouco, tirado o tênis para colocar o pé na água, depois virou de lado e deitou um pouco, caindo no sono. Quando levantou, sabia que estava pronto para voltar, e foi o que fez. Veio direto para casa. Seus pais contaram para Marlon que haviam passado 2 anos, e que a equipe de resgate não achou nada, nenhuma pista do que poderia ter acontecido. E a vida seguiu. Muito triste, porém ela não pode parar. Agora ele estava ali de novo. Nada estava fazendo muito sentido.
Por um breve momento, Marlon se sentiu estranho, parecendo recordar de algo. Olhou para suas roupas e realmente eram diferentes. Resolveu checar a sua mochila. Quando ele abriu, notou que seu celular não estava ali dentro, e a sua garrafa de água também não. Na verdade, nada do que ele havia levado estava ali. Só tinha um pergaminho velho. Ele pegou e abriu. Seu pai se aproximaram para olhar, achando aquela história toda muito estranha e absurda. Seu pai disse que aquilo ali parecia um mapa do tesouro. Marlon percebeu que o lugar do X, que normalmente nos filmes marcava onde o tesouro estava enterrado, era o fundo do Lago do Estreito. Sentiu uma grande vontade de voltar ao Lago do Estreito, ainda mais depois do que tinha acabado de ouvir. Era necessário um retorno, mas seus pais tiraram isso da sua cabeça. O que poderia ter acontecido naquele dia com o jovem Marlon? As lendas dos desaparecimentos podem estar ligadas ao lago. Ali naquele ponto do planeta pode ser uma passagem para outra dimensão. Quando ele adormeceu, um portal secreto se abriu e ele acabou pulando para outra realidade paralela. Alguns segundos nessa outra realidade poderia significar anos na nossa. O grande X no mapa é uma questão em aberto que precisa ser explorada. Uma história não termina sem que as pessoas descubram o que pode ter ali. Imagina, um dia cair no seu colo um mapa desses bem antigos, com uma marca que aponta bem para algum lugar no seu quintal. Não vale a pena o risco de fazer um buraco? Algumas moedas de ouro valem o seu sacrifício.